Bom, então a gente vai começar a remoção dos pelinhos, tá? Como ela tem bastante pelinho fininho, eu gosto de começar com a pinça de ponta reta para ir tirando o máximo de pelinhos possíveis, tá? E depois, na hora de fazer o acabamento, tirar os pelinhos mais próximos do nosso projeto, eu vou tirando com a pinça, vocês vão vendo aí. Uma coisa importante é sempre tirar seguindo o crescimento do pelo, tá? Nunca tirem contra o crescimento, porque vai fazer com que esse pelo quebre, depois que fique mais difícil de remover, ou que ela sinta mais dor, por exemplo. Sempre esticando a pele em 3 pontos, tá? Então, com uma mão vocês esticam com o dedão, o dedo indicador. Eu gosto desses dois, tá? É o que eu sou mais acostumada a trabalhar, mas vocês não precisam usar os mesmos, por exemplo. O que vocês mais se adaptarem aí. E o dedinho é o dedo que eu apoio, tá? Muita gente fica perdida na hora de fazer, não consegue apoiar, tá? Então, uma dica para vocês é sempre apoiarem o dedinho e vocês terem ali como uma base. Vocês vão ver que tanto para aplicar a rena, para fazer o projeto, eu tô sempre apoiada, tá? Com o dedinho, porque se vocês ficarem com a mão solta, vocês não vão ter tanta estabilidade na mão e vai ficar mais difícil para vocês ali pegarem um pelinho, porque pensa, vocês vão ter que ficar assim, ó, pinçando um pelinho por pelinho ali, caçando pelinho. Então assim é mais fácil, vocês têm mais firmeza e só vão movendo a pinça. Eu gosto de começar tirando os pelinhos por partes, tá? Então, é ruim também vocês tirarem um pouco aqui e depois voltarem para cá, vai ser mais difícil para vocês vão perder mais tempo, então vão por partes, tá? Escolha uma parte que você quer começar, se é a parte superior de um lado, a parte de baixo. Eu gosto de começar pelo meio e depois eu vou indo para as sobrancelhas e vou indo pela parte de cima, depois, por último, a parte de baixo. Observem como eu vou virando a pinça, seguindo o crescimento dos pelinhos que eu quero remover, tá? Então, com o tempo, se vocês estiverem começando agora, fazendo as primeiras sobrancelhas, vocês ainda vão ficar pensando para tirar os pelos, tá? Mas depois vai se tornar algo automático, vocês já não vão ficar mais pensando em qual pelo tirar, vocês só tiram. Nessa parte do meio que não é tão dolorida, vocês não precisam passar o algodãozinho toda hora, mas se a cliente sentir muita dor ou se tiver muitos pelinhos, no caso como o dela é fininho, não atrapalha tanto, mas vocês podem ir passando o algodãozinho úmido para ir removendo o excesso de pelinhos ali, tá? Como eu já tirei uma boa quantia, eu vou limpando. É importante que nessa hora, na hora que vocês voltarem a tirar os pelinhos, vocês deixem a pele seca, tá? Porque se tiver úmida, com bastante excesso de água, vocês não vão conseguir puxar o pelo. Como minha cliente prefere a remoção dos pelos na pinça, eu tiro a maior parte deles na pinça mesmo, só que como ela tem os pelinhos fininhos, eu gosto de finalizar no final com a linha para deixar mais limpinho, tá? Então já tirei a maior parte dos pelinhos no meio e agora eu já me posiciono aqui do lado da cliente para seguir justamente o crescimento dos pelinhos, porque se eu ficar atrás conforme eu tava agora, vai ser mais difícil de eu puxar os pelinhos que crescem nesse sentido. Então, eu me posiciono do lado da cliente para seguir ali o crescimento dos pelinhos certinho, tá? Então, estico novamente a pele, apoio o meu dedo e vou fazendo a remoção.
Então, a pinça vocês podem ir trocando para ver a qual vocês se adaptam melhor, que fica mais fácil para vocês removerem. Não existe uma regra, tem a pinça que é mais fácil para remover os pelinhos curtos, os pelinhos em maiores quantidades, mas não existe uma regra, vocês vão fazendo aí com a que for melhor para vocês. Então, vocês podem com a escovinha também ir penteando. Eu não gosto muito de ficar utilizando a escovinha, porque já vai ficando sensível de retirar os pelinhos. Então, por ela ter as cerdas mais áspera, pode ir machucando aí a pele da cliente, tá? Então, depois que eu já tirei a maior parte dos pelinhos, na parte de cima eu removo toda a marcação. Por quê? Porque assim eu vou conseguir fazer um melhor alinhamento, tá? Então, às vezes um pelinho que ficou muito pra cima, que eu não removi, eu consigo ver nessa hora quais eu preciso ainda remover para deixar essa sobrancelha o mais retinha possível. Bom, então agora eu vou para a parte de baixo da sobrancelha. Então, penteio para os pelinhos ficarem no lugar. E aí eu gosto de utilizar a pinça de ponta fina. Na parte de baixo, precisa esticar o máximo possível, porque a pele é mais fininha para você não beliscar a sua cliente e acabar machucando a pele dela. Na hora de passarem o algodão, tomem cuidado, tá? Porque se vocês não estão acostumados a fazer sem o projeto, vai saindo, tá? E vocês vão ter que fazer de novo. Então, tomem cuidado aí na hora de passar o algodãozinho, para que vocês não percam o projeto de vocês. Agora que eu já tirei a maioria dos pelinhos mais grossinhos, eu volto com a pinça de ponta reta para remover os pelinhos fininhos que ficaram ali. Olhem só como que eu estico essa parte de baixo, ó, novamente com os 2 dedos e o dedinho puxando também em 3 pontos, tá? Agora, para remover esses pelinhos que crescem aqui no início, normalmente eles crescem nessa direção, para cima. Então, se a gente tivesse aqui do lado, se eu puxasse assim, eu não estaria puxando a favor do crescimento dele, tá? Então, eu volto para trás da minha cliente para que eu pegue os pelinhos e puxe ali da maneira correta, sem quebrar eles. Nessa hora, vocês puxam para cima, para vocês conseguirem visualizar ainda mais os pelinhos que precisam ser removidos nessa região. Ó, nesse ângulo, eu consigo visualizar alguns pelinhos que ficaram aqui na parte da cauda da sobrancelha dela, que ainda precisam ser removidos. Então, nessa mesma posição,
eu venho para removê-los, mas sempre seguindo o crescimento, tá? Com a pinça de ponta reta, a mesma coisa, tá? Eu consigo fazer nessa posição, mas sempre tirando os pelinhos a favor do crescimento dele. Agora que eu já tirei a maioria dos pelinhos, eu limpo ela por completo. E aí, depois que eu limpei, eu vou penteando e visualizando quais pelinhos eu ainda preciso remover. Depois que eu faço a maior parte da retirada dos pelinhos, eu gosto sempre de olhar de frente para o rosto da minha cliente para observar quais pelinhos eu ainda poderia tirar para deixar esse design o mais harmônico possível. Então aqui eu já analisei os pelinhos que eu posso tirar mais, que seria aqui na parte superior do ponto inicial, porque se eu deixar muito pelinho aqui, o que vai acontecer? Vai ficar muito levantado esse início, e não é isso que eu quero que ela fique arqueada, né? Então esse início ele precisa estar um pouquinho mais baixo. Não é remover tudo. E aí que a gente entra novamente na questão de camada e densidade. Saber corretamente quantas camadas retirar de pelinhos para que a gente consiga equilibrar essa sobrancelha, só que sem remover muitos pelos e afinar demais, tá bom? Então, removo uma camada e faço a análise. Novamente, identifico onde eu preciso tirar. Aqui na cauda, ela tinha ficado muito longa, tá? Então, sempre que a gente deixa muito comprida, a gente derruba o olhar, tá? Então, a gente tira novamente, entra lá na camada e densidade e vai equilibrando até achar ali a harmonia perfeita pro design. Bom, então agora eu vou fazer esse mesmo passo a passo na outra sobrancelha e depois a gente já vem com o próximo passo. Bom, então agora eu já finalizei o outro lado e eu vou cortar os pelinhos, tá? Então eu vou mostrar pra vocês como é que a gente vai cortar os pelinhos sendo só o necessário, tá? Então muita gente coloca todos os fiozinhos assim pra cima e corta todos eles, ou penteia tudo pra baixo assim e corta todos os pelinhos. Isso é um erro, tá? Porque o comprimento de um fio vai preencher o buraquinho do outro, né? É assim que se forma a sobrancelha, lembra lá da camada e densidade. Então, gente, a gente não pode cortar todos os pelinhos. A sobrancelha dela, ela tem só esses pelinhos no início, arrepiadinho. O resto não tem tanto pelo comprido para cortar. Então, a gente vai cortar só a pontinha mesmo dos que passam muito para fora. Então, como que a gente faz isso? A gente penteia. Os pelinhos dela de automático, eles têm o caimento e não ficam tanto para fora, tá? Aqui, ó, ficou alguns que era um pouquinho mais comprido, então eu corto só a pontinha deles para dar uma paradinha mesmo. Não tem necessidade de cortar ele por inteiro, porque senão pode falhar a sobrancelha, tá? Quando a cliente tiver os pelinhos arrepiadinhos assim, também vocês não vão colocar a tesoura aqui e cortar todos os pelinhos. Vocês vão cortar só a pontinha. Vocês vão cortar só a pontinha para não diminuir muito esses pelinhos do início e tirar ali a característica natural. A intenção é cortar, né, para fazer um aparamento ali dos fiozinhos, mas sem depenar tudo, sem arrancar tudo. Então, agora desse lado.
A sobrancelha dela nem tem muitos pelinhos para cortar. E aí, o que vocês vão fazer para identificar o caimento correto dos fios, tá? A sobrancelha vai estar ali e vocês vão pentear tanto para baixo quanto para cima, tá? No caso, o caimento da sobrancelha dela não é nem para baixo nem para cima, ele vem para o lado, tá? Então, por isso que não tem tantos pelinhos arrepiados, porque justamente os pelinhos delas caem para o lado, tá? Mas, algumas sobrancelhas, quando vocês pentearem para cima, os pelinhos vão parar mais facilmente do que para baixo. Então, percebam que a sobrancelha dela, se penteia para baixo, os pelinhos quase não ficam tanto, tá? Então, a gente pode pentear e cortar, só para aparar um pouquinho mesmo, tá vendo? Caso a sobrancelha fique bagunçadinha durante o dia a dia, não vai ficar esses pelos compridos para fora, tá? Então, para identificar o caimento, vocês vão fazer esse teste, tá? Pentear tanto para cima, quanto para o lado, quanto para baixo e ver aonde que os pelinhos se assentam mais facilmente. O dela, então, é para o lado, né? Como vocês estão vendo. Para cima também não é, porque não para os pelinhos para cima. Mas vocês vão ver que vai ter sobrancelha que quando penteia para baixo, a maioria dos fios ficam para baixo, outras ficam para cima, tá? Então, cada uma tem sua característica ali em especial. Aqui, nesse início, como ela tem os pelinhos com caimento para cá, né? Ela tem esses pelinhos arrepiadinhos, então eu vou cortar eles aqui para ficar mais retinha a sobrancelha dela no início. São pelinhos bem fininhos que quase nem fazem tanta diferença assim no vídeo. Bom, agora que a gente já fez a remoção de todos os pelinhos maiores, de quase todos, eu vou passar a linha aqui na parte de cima, só para finalizar mesmo e a gente entrar com o próximo passo, tá? Lembrando que vai ter um módulo somente sobre a epilação egípcia, então por isso eu não vou explicar nada sobre como fazer agora, tá? É só para vocês verem realmente a ordem do passo a passo, tá? Nessa parte é sempre bom ter um algodãozinho limpo, umedecido, tá? Porque como a linha acaba doendo um pouquinho mais, então você tira um pouquinho, já limpa com o algodão, para não ser muito dolorido para cliente. Vou começar, tá? Qualquer coisa você me avisa. Vocês podem passar o dedo também, tá? Conforme vocês forem passando, acaba dando uma amenizadinha. Não é nada que vá tirar completamente a dor da cliente, mas ameniza. Não tô passando tão rente da sobrancelha dela, que é só para tirar mesmo um ou outro pelinho que ainda ficou, que não foi possível tirar na pinça. Agora eu venho do outro lado do rosto dela, tá? Porque a gente, na linha, é o oposto da pinça, tá? Na pinça a gente tira a favor do pelo, na linha a gente tira contra, porque se a gente tirar a favor, a linha não pega, tá bom? Então, por isso que tem gente que tem a impressão que a linha é mais dolorido. Bom, fiz a finalização na linha, agora a gente vai para o próximo passo, tá? Mas a cada etapa é bom vocês irem limpando a sobrancelha para tirar os pelinhos que vão voando, que vão caindo ali. Bom, agora eu vou aplicar, tá? A argila. No caso dela, eu vou aplicar argila verde com uma gotinha de óleo essencial, na verdade do blend de óleos, tá? De alecrim e de melaleuca, então vai cicatrizar essa pele, vai ativar a circulação, vai dilatar os vasos sanguíneos, a argila vai promover um detox, remover toda a oleosidade, tá? Então vai tratar ali muito bem tanto a pele dela quanto o pelo.
É importante a argila estar na consistência correta, tá? Porque senão vai escorrer no olho dela. Isso não é o que a gente quer, pelo amor de Deus. E se ela ficar muito grossa, vocês não vão conseguir espalhar. Lembrando que a gente vai ter uma aula só sobre como preparar a argila corretamente, tá? Então não se preocupem. Então vocês aplicam do começo ao fim e apliquem toda a região que foi removido os pelinhos, porque o geladinho da argila acaba dando uma amenizada também na dor. Não precisa fazer uma grande preparação de argila, porque olha só como rende bastante, tá? Não, a gente não usa o que restou em outra cliente, então você não precisa preparar muito, porque senão vai sobrar muita argila. Bom, então agora a gente já aplicou a argila. Observem que os cantinhos já começam a ficar mais escuros, tá? E quanto tempo a gente deixa agir? Bom, não é um tempo específico. Quando a argila começa a secar, já tá no ponto de remover, porque se essa argila secar, ela vai começar a remover a água da pele, causando ali um ressecamento, tá? Por isso que a gente não pode deixar a argila secar completamente. Então, quando ela estiver meio seca, meio úmida ainda, é o ideal tirar, ou vocês vão hidratando ela ao decorrer do procedimento. Nesse momento que a cliente está esperando a argila agir, ou você pode tirar uma foto, fazer ali uma postagem sobre a argila, tá? Ou você pode pegar a Jade Roller e aproveitar para passar ali na cliente, aproveitar esse momento. Gente, nesse momento, vocês já podem ir preparando o algodão, tá? Para ir agilizando, para vocês não ficarem perdendo tempo ali durante o atendimento, tá? Então, vocês vão dividindo, do jeito que eu já mostrei para vocês, os algodões em disco, tá? E preparando eles ali para vocês removerem a argila. Bom, vocês estão vendo que já tem a beiradinha secando, uma parte, um verdinho mais escuro e aqui no meio, né, ainda tá bem úmido. Esse é o ponto ideal para remover. Se vocês esperarem secar assim, vai acontecer o que eu falei, né, vai remover a água da pele, vai começar a desidratar a pele, tá? E vai acontecer também de ficar ainda mais difícil de vocês removerem, tá? Vocês precisam hidratar a argila novamente, então com algodão úmido, cuidado para não escorrer água no rosto da cliente, vocês vão dando batidinhas para esses lugares que já secaram irem umedecendo novamente, tá? Essa é a forma que vocês hidratam a argila. Caso vocês queiram deixar mais tempo, vocês vão fazendo esse processo de hidratação para umedecer novamente as partes que já secaram, tá? Então, feito isso, se preparem aí para remover. Não é tão difícil quanto muitas pensam, tá? Vão ali utilizando as partes branquinhas ainda do algodão, porque se vocês forem sujar uma partezinha e já jogar fora, vocês vão desperdiçar muito algodão. Então, dá para ir utilizando ali as partes branquinhas ainda. Super fácil de remover, bem tranquilo. O algodão ele precisa estar bem úmido, tá? Para sair a argila facilmente, mas lembra que não pode escorrer ali no rosto da cliente. Bom, Gabi, só isso já higienizou? Bom, aí que muitas se enganam e na hora de aplicar a rena, se for só essa higienização, não vai dar certo, tá? Então, a gente vem higienizando tanto com o esfoliante quanto a espuminha Johnson. Então, em um dedo eu coloco o esfoliante, no outro eu coloco a espuminha Johnson, tá? E aí eu misturo os dois para poder aplicar na pele.
porque aí fica uma esfoliação suave, não vai agredir tanto a pele dela, mas vai remover ali o que a gente precisa que remova. E é nesse momento que a gente faz ali as 30 vezes, tá? Se vocês forem contar, vocês vão ver que acaba até passando de 30, sempre em movimentos circulares, evitar fazer assim. E em toda a sobrancelha, ficar atenta também para essa espuminha não escorrer no olho. Se vocês forem perceber que vai escorrer, vocês pegam um algodãozinho e limpa ali. Bom, então agora, ou vocês podem continuar fazendo movimentos circulares, tá? Ou vocês podem usar o massageadorzinho elétrico que é novo, né, no protocolo. Vou mostrar pra vocês como é que a gente utiliza. Nesse momento, vocês podem utilizar depois de aplicar um produto em específico, tá? Então, vocês vão ligar ele e em movimentos circulares também ir passando na sobrancelha. Por que é que precisa ser nesse momento? Porque vai estar com a espuminha, né? Então, ele vai poder deslizar mais fácil, ativando a circulação, removendo as toxinas, fazendo ali com que os ativos entrem mais facilmente, absorvam, né, mais facilmente. Então, quem não tem isso, continua fazendo a massagenzinha ali, tá? Isso aqui é só algo para vocês agregarem mesmo, não é algo que vá interferir no resultado de vocês. Claro que pode potencializar a reconstrução, mas não é um item obrigatório. Bom, então depois que a gente fez a esfoliação, a gente vai remover todo o excesso de espuminha. Minha dica é primeiro o algodão seco, porque senão vai formar ainda mais espuma e vocês vão ter mais dificuldade ali de remover. Então primeiro tira com o algodão seco e depois vocês vêm com o algodão úmido. Bom, como na argila já tinha umas gotinhas do óleo essencial, eu não vou finalizar com ele. Eu vou finalizar com um complexo vitamínico para hidratar, para fortalecer os fiozinhos novos que a gente deixou, para que eles vão engrossando e preenchendo as falhinhas. Então essa quantidade é o suficiente, vocês vão ver que conforme eu vou espalhando, ele vai multiplicando ali, vai rendendo bastante e para absorver todo esse produtinho a gente vem com a pedra jade. Gabi, não tenho a pedra jade, preciso utilizar? Não, você pode ir massageando, lembra lá das 30 vezes, tá? Vai massageando até que absorva todo o produto. Mas vocês vão ver como que a pedra agiliza esse processo, então vai chegar uma hora aí que vocês vão ver que tem vantagem em investir na pedra, tá? Então, olhem só, conforme a gente vai passando, vai ficando na pedra e vai absorvendo mais rápido na pele também. E aí é mais uma massaginha que a cliente ganha no fim do procedimento. Então, se vocês não tiverem o complexo vitamínico e quiser finalizar com o óleo essencial, vocês podem também, tá? E aí vocês passam a pedra para absorver, olha só, conforme eu vou passando a mão, ele vai multiplicando. Então, até menos quantidade daquilo que eu mostrei já é o suficiente para aplicar aí em toda a sobrancelha, tá? E agora, continuando, como sempre, penteando pra gente observar. Ó, se tiver algum resíduo ainda de esfoliante dentro dessa sobrancelha, como ela tem uma densidade grande aqui no meio, né? Ela tem bastante pelinhos, então às vezes fica algum resíduo ainda, tá? Hoje nós não vamos aplicar rena para vocês verem o passo a passo do método sem rena, tá? Até porque não é uma necessidade do método aplicar a rena.
Tem cliente que vai preferir, mas aí nas próximas aulas a gente vai ver sobre isso. Para finalizar, eu vou usar uma base um tom a menos da pele dela, para que a gente tenha aquele efeito iluminado. Hoje eu não vou finalizar com o lápis, tá? Por que da base? Porque ela vai dar uma realçada na sobrancelha sem necessariamente ficar algo artificial, algo muito marcado, tá? Vocês podem usar a esponjinha para esfumar, porém a esponjinha não tem como jogar fora, então eu não indico, tá? Gosto de usar o aplicadorzinho de batom, porque como ele é fofinho na ponta, vocês conseguem ir esfumando sem problemas nenhum. E aí, como que a gente vai fazer, Gabi? A mão livre, como se vocês estivessem traçando ali a linha do projeto perfeito, tá? Vocês vão fazer bem rente a base da sobrancelha e com pouco produto para não ficar um aspecto muito claro, tá? É só para dar uma iluminada mesmo. E a base vocês sempre depositem na mão de vocês, ali em cima da luva. Nada de colocar o pincel direto no recipiente para não contaminar todo o conteúdo da embalagem, tá? Tá vendo como destaca o formato da sobrancelha? Então a cliente já consegue ter um pouco mais de noção de como ela vai ficar quando tiver toda preenchida. E aí com o aplicadorzinho de batom, a gente vem dando uma leve esfumadinha. Então olhem só a diferença das duas sobrancelhas. Essa daqui já está finalizada e essa aqui ainda não. Então essa daqui a gente realça muito mais o design da sobrancelha. Bom, bastante gente pergunta sobre como apoiar a mão, né, na hora. É igual eu falei pra vocês, vocês sempre precisam de um apoio, porque se eu for fazer sem apoio nenhum, provavelmente não vai ficar um traço tão retinho, não vai ficar tão bonito. Então eu gosto sempre de apoiar de leve, tá, gente? Não precisa carcar a mão no rosto da cliente. Bem de leve, ela quase nem vai sentir minha mão. E novamente, traçando ali. Aqui nesse caso, como depositou mais produto do que o do primeiro, o que que eu vou fazer? Eu vou arrastar para baixo esse excessinho de produto que ficou, para ficar mais uniforme na hora que eu for esfumar, tá? E com o aplicadorzinho de batom, vocês vêm dando batidinha. Se você pegar e arrastar, vocês vão tirar o produto que foi aplicado e vão ter que passar de novo. Então, vocês vão dando batidinhas bem de leve, para que fique uniforme, mas sem tirar todo o produto que foi passado. Aí, se eu achar que tem pouco, eu vou lá, reaplico. E a base precisa ser, lembrando, sempre um tom a menos, para não ficar uma coisa muito esbranquiçada, algo que não fique natural, tá? Bom, então aqui eu poderia fazer outros tipos de finalizações, mas eu só vou pentear a sobrancelha dela. Toda alinhadinha. E vou tirar as fotos. Então, gente, se vocês acharem que tá muito marcado, muito reto, vocês podem fazer isso que eu fiz agora, dar uma batidinha com o dedo só pra não ficar uma linha reta, sabe? Só pra dar uma amenizada mesmo. Na finalização, está prontinha a sobrancelha da minha cliente. Vou virar um pouquinho pra vocês verem. Ainda está em evidência o design que era antes, mas por conta dos pelinhos dela serem fininhos, a gente ainda leva um tempinho para reconstruir. Pode ser difícil, mas lembre-se, não é impossível, tá? De pouquinho em pouquinho a gente chega lá. Essa foi a aula do passo a passo da técnica do método Liberté de reconstrução e eu te vejo na próxima.